Oi, gente! Estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Agora, para falarmos um pouco do comportamento do campo elétrico e do potencial elétrico no interior de materiais isolantes. Vimos nas aulas anteriores como é que ficava o campo elétrico e o potencial no interior de materiais condutores. Ali, devido ao fato de termos elétrons livres nos condutores, acontecia o fenômeno da indução eletrostática, que levava o campo elétrico a se anular no interior dos condutores, quando este entrava em equilíbrio eletrostático, e, consequentemente, o potencial ficava constante. Veremos que em materiais isolantes, algo bastante diferente vai acontecer. Vamos, então, à videoaula de hoje. Vamos lá, então. Novamente, vamos imaginar que eu tenho um corpo carregado, para facilitar toda a nossa discussão, carregado positivamente, e, portanto, esse corpo está gerando um campo elétrico, aquele campo desenhado com setas vermelhas, no sentido de sair do corpo para fora. Então, temos ali esse campo elétrico, e vamos ver agora o que vai acontecer quando aproximamos desse campo elétrico um corpo isolante, diferente do caso das aulas anteriores, que era um corpo condutor. O isolante se caracteriza, do ponto de vista clássico, pelo fato de ele não possuir elétrons livres. E, ora, se os elétrons estão agora fortemente ligados nos átomos, aquele campo elétrico externo gerado pelo corpo carregado, ele vai tentar atrair os elétrons para o lado esquerdo do corpo, para o lado mais próximo. Mas, nesse caso, como os elétrons estão fortemente ligados nos átomos do material, ele não vai ter a mesma facilidade de se locomover e se alojar na extremidade esquerda do nosso material. Agora o material é isolante, então os elétrons continuarão presos nos respectivos átomos, acontecerá apenas essa ligeira deformação dos átomos, ficando então com todos eles com os elétrons mais ou menos sendo atraídos para o lado do campo elétrico, e no caso, do outro lado haveria uma falta, e essa separação de carga positiva e negativa localmente em cada um dos átomos, levando a essa deformação, chamamos de uma configuração de formação de dipolos elétricos. Esse fenômeno de deformação tem um nome e é conhecido como polarização. Vamos ver então como é que ficaria o campo elétrico resultante no interior do dipolo, no interior do material isolante. Nós vemos ali que no interior do material isolante tem uma formação de vários dipolos elétricos. Então, cada dipolo vai estar gerando um campo elétrico e a somatória desses campos elétricos gerados pelo dipolo levaria ao novo fenômeno que estamos analisando. Então vamos ver, inicialmente recordando, como é que era mesmo o campo e o potencial devido a um dipolo elétrico. O dipolo elétrico nada mais é do que uma formação por duas cargas pontuais, uma Q positiva, outra Q negativa, lembrando que as duas cargas têm o mesmo módulo, apenas sinais contrários. E a aproximação do dipolo elétrico, a gente considera que o vetor R, a distância onde vamos calcular o campo elétrico, é bem maior do que a distância de separação D entre as cargas positivas e negativas. Se isso ocorrer, podemos considerar que os raios vetores R1, R e R2 são praticamente paralelos. Definimos ainda, nesse caso, um vetor chamado vetor momento do dipolo elétrico, que vai ser dado pelo P, o vetor P, que é o produto do módulo da carga Q, lembrando que a carga positiva e negativa tem o mesmo módulo Q, então seria esse módulo vezes a distância de separação D. O D estaria orientado sempre da carga negativa para a carga positiva. E, considerando isso, e essas aproximações todas, nós obtivemos nas aulas anteriores o campo e o potencial devido a um dipolo elétrico. Pois bem, isso é o campo de um dipolo elétrico. Lá no nosso meio material isolante, nós teremos então uma configuração de vários dipolos elétricos. Como é que seria então o campo no interior? Lembrar que esses dipolos elétricos estão orientados de tal maneira que vai ter um campo de dipolo apontando ligeiramente para o lado esquerdo. No entanto, o campo do dipolo é sempre bem mais fraco, ele não vai anular o campo externo que está entrando nesse material. Teremos agora o resultado disso, é que o campo elétrico no interior do dipolo continua não sendo nulo, é a soma do campo externo, mais a somatória de todos os campos de dipolo lá no interior do nosso material. Lembrar que continua valendo o princípio da superposição de efeitos. E aí seria essa somatória terrível que deveria ser feita, que obviamente não é o objetivo do nosso curso. Bom, isso acontece
quando eu tenho aquela configuração de dipolos elétricos. Em geral, os dipolos no meio isolante, eles estão em quantidade tal e tão próximos um do outro, que podemos considerar que temos uma distribuição contínua de dipolos elétricos. Da mesma forma que acontecia lá quando nós tínhamos uma distribuição contínua de cargas elétricas, podemos definir alguma coisa parecida com o que seria uma densidade de dipolos elétricos. Esse nome, densidade de dipolos elétricos, ele tem um outro nome, que é a polarização. A distribuição contínua de dipolos levaria, então, ao que a gente chama de um vetor polarização, que é a quantidade de momentos de dipolos por unidade de volume. Então, é algo muito semelhante. Isso aí, com essa distribuição de dipolos elétricos, a gente chama de polarização, a gente poderia voltar naquela somatória, e agora, no caso contínuo, a somatória viraria uma integral, e aí seria só integrar. Só entre aspas, porque notem que é uma integral terrível. Um dia, talvez alguém tenha que fazer essa integral, e aí faria numericamente. No nosso curso, realmente está fora de cogitação explorar essa integral. Mas vamos explorar um pouco mais esse conceito de polarização. O conceito de polarização elétrica que nós definimos, que é a densidade de polos, densidade volumétrica de polos elétricos, propicia uma generalização das leis que nós tivemos para o meio, para o vácuo ou para o ar. O que acontece agora no meio isolante? Nós definimos um vetor chamado deslocamento elétrico, que seria a soma do campo elétrico que havia no caso do vácuo, multiplicado pelo ε0, mais a polarização. Dimensionalmente está tudo certo, e vemos que esse vetor, a gente pode mostrar rapidamente que a lei de Gauss pode ser generalizada. Agora, então, esse vetor deslocamento elétrico, o fluxo dele através de uma superfície fechada, seria numericamente igual à carga total, no interior da superfície fechada. E é isso, rapidamente, como já vimos, com a definição da divergência, a divergência de D também seria igual à densidade volumétrica de cargas na região. No vácuo, a polarização P seria igual a zero, o vetor deslocamento elétrico seria ε0e. Substituindo a lei de Gauss, nós temos ali um ε0e no lugar do D, passa ε0 dividindo para o lado direito e voltaríamos então à lei de Gauss tal e qual vimos no caso do vácuo. Então notem que aqui nós estamos mostrando rapidamente como é que seria a lei de Gauss no interior de um material isolante. Quando a gente fala em material isolante, meios materiais, começa então a aparecer certas propriedades. A primeira delas é o que a gente chama de um meio isotrópico. Essa palavra isotrópico significa que as propriedades físicas do meio eles não dependem da direção em que é feita a medida. Em outras palavras, é um meio que ela não coloca ela mesma algum tipo de informação quanto à direção privilegiada. Se não há uma direção privilegiada, significa que se eu tenho um campo elétrico, a polarização que vai ocorrer quando o meio é isotrópico é que os dipolos vão ficar todos eles alinhados na mesma direção do campo elétrico. Ou seja, a polarização P e o campo elétrico terão a mesma direção. Se tem a mesma direção, eu posso dizer que a polarização vai ser igual a um escalar vezes o campo elétrico. Esse escalar tem um nome, é suscetibilidade elétrica do material. E aí, o vetor de deslocamento elétrico continua sendo ε0 vezes o campo elétrico, mais a polarização, que agora vai ser a suscetibilidade vezes o campo elétrico. Ou seja, nós podemos escrever o vetor de deslocamento elétrico como sendo a permissividade do vácuo ε0, mais a suscetibilidade do material, tudo isso multiplicado pelo campo elétrico. Isso porque nós estamos falando de um meio isotrópico. Temos ainda uma outra característica interessante. O meio pode ser, além de isotrópico, homogêneo. Um meio homogêneo quando as propriedades físicas não variam com a posição. Em outras palavras, a suscetibilidade elétrica, então, seria constante, ele não varia com a posição. Se é constante, o vetor de deslocamento elétrico seria escrito, então, pela soma do ε0, que é uma constante, é a permissividade elétrica do vácuo, mais a suscetibilidade do meio isolante isotrópico homogêneo, que também é uma constante. Soma de duas constantes é uma constante, definindo, então, a permissividade elétrica do meio, que é o êpsilon, que é a soma da permissividade elétrica do vácuo, mais a suscetibilidade, que é a constante quando o meio é isotrópico homogêneo. Ou seja, o D vai ser uma constante vezes o campo elétrico, e aí a lei de Gauss pode ser escrita de uma forma diferente. A divergência do E
vai ser igual a ρ sobre o epsilon. Agora, permissividade do meio isolante, isotrópico e homogêneo. Notem que essa última expressão é mais ou menos o que vocês viram lá no ensino médio, né, onde a lei de Gauss aparecia do outro lado, carga total sobre a permissividade elétrica do meio. Isso só vale quando o meio é homogêneo, isotrópico, né, e isolante. Ok? Por hoje é só. Obrigado. Até a próxima videoaula.